Saudações a todos. Hoje nós falaremos um pouquinho então sobre alguns pressupostos metodológicos importantes para o estudo da política e sobre a escola elitista. Sobre pressupostos metodológicos, algumas coisas realmente precisam ser vistas com muita atenção. Talvez o primeiro pressuposto, que é descrito também na obra do Adriano Gianturco, A Ciência da Política, é o essencialismo. Seria uma forma de aproximação fenomenológica da realidade política. Então, esquece um pouco a impressão que nós obtemos de narrativas e conceitos pré-estabelecidos. Use as palavras buscando a realidade daquilo que elas realmente representam. Por exemplo, quando alguém fala de democracia, né? Igual aquele conceito de democracia da Marilena Chauí, que ela uma vez falou que democracia é o aumento dos direitos, mais ou menos assim que ela falou. Será que isso condiz com a realidade? Será que se você cada vez aumentar o encargo de direitos numa sociedade, você não vai ter que aumentar também o policiamento dessa sociedade para a execução desses direitos que são deveres para outras pessoas? Então você vai acabar tendo uma sociedade mais controlada. Então, na essência, falar que democracia é o aumento do número de direitos, ou é a progressão dos direitos da sociedade ou do cidadão, não diz respeito a uma realidade palpável com o nome daquilo que normalmente as pessoas entendem ser democracia. Então, quando nós falamos de essencialismo, é isso, é ir para uma aproximação fenomenológica e realista da realidade social, descrever a coisa como ela é e evitar eufemismos ou compromissos prévios que possam nublar a análise. Então, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, independente de minhas escolhas políticas pessoais, tentar ver a vida como ela é, como diria o Nelson Rodrigues. Então, esse essencialismo, ele de certa forma busca fugir do uso de figuras de linguagem e retórica, né, e concentrar os esforços sobre conceitos técnicos, rigorosos, científicos. O individualismo metodológico. O verdadeiro agente político é o indivíduo. Essa é outra premissa, o outro pressuposto básico. Não existe agente coletivo. As iniciativas, elas são individuais. Você pode ter uma agregação de pessoas e esforços, mas cada pessoa é um agente, né, individual, um agente político individual. Então nós precisamos analisar indo até o indivíduo. Jean Turco fala que o coletivismo metodológico não é uma opção, pois não é científico, não é real. Ele é abstrato e irreal, é fato. Então nós precisamos ver as pessoas e evitar abstrações como classes, né? Os elementos ativos, os agentes políticos reais são então indivíduos, dinastias e instituições. Indivíduo, ele age dentro do tempo histórico individual de uma vida. Dinastias e instituições podem ser agentes históricos mais prolongados, ultrapassando certas gerações. Agora, classe social não é agente, né? Quando Karl Marx vira e fala que a história levará à revolução do proletariado e à instauração da ditadura do proletariado, trata a classe revolucionária como um agente político, ele faz uma grande abstração. Ele mesmo não era um proletário, ele era um burguês, né, que vivia de favor de outro burguês, que era o Engels. Então eles mesmos eram a prova viva de que a teoria deles não era real, né? Mas a gente tem que evitar falar de classes, né? Igual quando alguém fala da classe médica. A classe médica é isso, a classe médica é aquilo, temos que defender a classe médica. Gente, a gente tem que defender médico bom. Classe médica, ninguém tem que defender classe médica. A gente tem que defender a boa medicina, o bom profissional e aquele que faz a coisa de forma ética, com qualidade. O restante tem que ser devidamente enquadrado e, se for o caso, punido até mesmo com a cassação dos seus direitos de exercer a medicina se não for um bom profissional. Então, a gente precisa realmente julgar o indivíduo como agente político real, não classes, né, um apanhado geral de indivíduos com interesses diferentes e motivações diferentes. Um outro pressuposto metodológico é o antitecnicismo, a gente poderia falar assim. Nenhum dado ele é aceito como
ele chega diretamente a você sem uma crítica, uma reflexão. Você precisa ponderar as coisas, tentar ver por trás delas, né? E não parte-se de dados normalmente utilizados como figuras de linguagem, tais quais Estado, democracia, como eu já falei. Procurar sempre uma abordagem descritiva e não prescritiva, né? A pura neutralidade nas questões políticas talvez não seja realmente possível, mas a transparência ela tem que ser exercida. Então a gente precisa aí diferenciar entre agente político, cientista e filósofo. Você pode ter direito à sua opinião e à sua preferência, mas na hora de uma análise política, realmente ela precisa ponderar as coisas de um ponto de vista o mais completo possível. E agora a gente fala então da escola elitista. Ela se baseia nesses pressupostos também. Ela surge no começo do século XX, com a ascensão da democracia e queda dos antigos modelos. A ascensão da democracia ela vem então pregando de certa forma um novo sistema, um novo regime que se caracterizaria por não ser elitista. E é interessante que na verdade é elitista sim, mas de uma forma diferente. Então, a escola elitista ela diz que as elites mudam de cara, mas permanecem no poder. As mesmas elites, os mesmos grupos. Isso a gente pode ver, inclusive, desde o passado distante, mas um exemplo não tão distante assim seria o da Revolução Francesa. A Revolução da Burguesia, na verdade, foi a revolução de vários aristocratas menores. E esses aristocratas viraram burgueses. Então você vê uma migração de papéis e uma certa manutenção da mesma elite ou de elites muito próximas. A máxima da escola elitista é que tudo muda para que nada mude, afinal de contas. O que acontece no fim das contas, como diria também o Adriano Gianturco, é que alguns tomam o poder e subjugam outros. Mudam os atores, mas a lógica e a essência do poder permanecem as mesmas, né? Os postulados da escola elitista, então, vão falar que todas as sociedades sempre têm e terão uma elite. Sempre existirão duas categorias de pessoas, as que mandam e as que obedecem. Quem comanda é sempre uma minoria, quem comanda de fato, mesmo que você fale que é a maioria que comanda, o poder emana do povo, mas quem comanda de fato é uma minoria. E a política, de regra, é um fenômeno bottom-down, que eles chamam, né? De cima da elite para baixo, não de baixo para o topo, de baixo para a elite do povo, para a elite de uma forma geral. A escola elitista ela descreve então o domínio das elites, mas ela não prescreve. Quem usa a escola elitista para descrever uma situação política, ele não está falando que o modelo elitista é o melhor, não. Ele está falando que a realidade é daquele jeito, gostem as pessoas ou não. Na verdade, você pode ter elites boas e elites más, mas o fato é que uma elite sempre existe para governar. Uma sugestão de leitura, além do livro do Adriano Gianturco, é o livro Massa e Poder, de Elias Canetti. Ele vai tratar muito a respeito das massas, das elites, da Malta, né? E de fenômenos históricos que ele observa que reforçam esses conceitos. Então, um passo elementar para a gente poder compreender a nossa sociedade é, sem dúvida nenhuma, conhecer o comportamento das elites. E nós veremos na nossa próxima aula assuntos relacionados ao conhecimento dessas elites, incluindo a lei de ferro das oligarquias, os tipos de elite, a organização dessas elites, circulação de elites. A gente verá um pouquinho também algo sobre a Escola Italiana de Finanças Públicas, né, e outras informações pertinentes aí para a compreensão da nossa sociedade. A bibliografia básica, para quem quiser compreender um pouco melhor, é então o livro A Ciência da Política, uma introdução, né, do professor Adriano Gianturco, capítulos 1 e 2. Eu vejo vocês em breve, um grande abraço.